Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o filme Pecados Íntimos. A trama do filme não é nada inovadora, assim, trata-se de uma traição. A trama do filme, né? Acompanha a vida de Sarah, que é uma dona de casa, mãe que costuma levar, né, sua filha num parquinho, né, esses parquinhos, uma pracinha, né, junto com outras mães também. E nessa pracinha ela acaba conhecendo um homem, né, que leva o filho dele para brincar ali naquele local também, que é casado, os dois são casados, e eles começam a ter um caso, né, extraconjugal. Sendo que a Sarah tem uma cena do filme onde ela é convidada para estar num clube do livro com a sua vizinha, junto com outras mulheres mais velhas do que ela, para discutirem o livro da Emma Bovary, do Flaubert. E ela praticamente defende a Emma, né? Porque assim, aquelas senhoras ali criticam de certa forma a postura da Emma, né, a personagem do livro, que é uma mulher, né, uma jovem que casou com um médico e não aceitou muito bem, estou colocando entre aspas essa palavra aceitar, né, o lugar que lhe foi colocada, né, no caso de esposa, dona de casa, né, do lar, de esposa de um aristocrata, né, um médico na época, e a Emma começa a ter casos extraconjugais com mais de um homem. Então, assim, toda a trama do livro da Emma Bovary, que o movimento bovarismo, essa questão, né, desse romantismo, de uma história de amor trágica, de determinados amores impossíveis, essa característica aqui do adultério também. A Sarah defende a Emma, falando que a Emma, no caso, não suportava esse lugar social aqui que ela foi colocada, né, como mãe, como esposa, como dona do lar. Essa parte do filme é importantíssima para entender toda a trama da Sarah em relação à traição, em relação ao seu desejo. Por que o nome do filme é Pecados Íntimos? A subtrama do filme conta a história de um pedófilo, né, de um homem que foi acusado de abuso sexual infantil, né? Ele foi preso e depois ele foi solto. Nos Estados Unidos tem uma lei onde a pessoa precisa contar aos vizinhos que, olha, eu estou morando aqui, mas eu fui acusado por um crime X, um crime sexual, e eu estou morando aqui nas redondezas. Então, assim, essa pessoa tem o seu pecado íntimo, digamos assim, exposto. Todo mundo ali naquela vizinhança, naquele lugar ali, sabe que aquela pessoa, sabe do desejo dessa pessoa, né? Dessa condição aqui, da doença, para diagnóstico de doença, ou um perverso, por exemplo, na psicanálise em relação à pedofilia, que é um tema extremamente delicado, não é algo que dá para bater o martelo, porque neuróticos também podem vir a ter, né, fantasias de pedofilia, podem, por exemplo, consumir pornografia infantil, pode, por exemplo, consumir determinados conteúdos de pornografia onde as mulheres são infantilizadas. Há uma problematização em torno dessa questão aqui, né, de fantasias de pedofilia que não são exclusivas dos pedófilos. Então, assim, neuróticos também podem vir a ter fantasias de pedofilia. Mas, no caso, nesse filme, esse homem aqui, né, que é o pedófilo, tem o seu pecado íntimo exposto. E a Sarah, no caso, tem o seu pecado íntimo muito íntimo, porque ninguém sabe do caso dela, né, com esse homem. Por que é interessante, quando a gente assiste esse filme, pensar o ponto de vista do desejo? Porque o desejo, claro que o desejo para Lacan, ele vai ter uma visão, né? Ele se baseia muito na questão da dinâmica do desejo como o desejo do outro, né? Como o desejo do homem é o desejo do outro. Ele também lê um pouco na dinâmica do escravo e do senhor no Hegel, e ele também se baseia no conceito de desejo inconsciente em Freud. Então ele trabalha essa noção de objeto aqui no desejo, que não há um objeto do desejo, né? O desejo ele se desloca, né? Ele relaciona o desejo com a metonímia, o desejo é esse que se desloca, né? Não sabemos o que desejamos até estarmos diante desse objeto, que geralmente esse objeto aqui tem a presença do outro, né? Então, assim, é só vocês imaginarem, por exemplo, o Kiko e o Chaves. O Kiko não sabe que deseja um estilingue até ver o estilingue na mão do Chaves.
O estilingue passa a ser um objeto de desejo a partir do momento que está na mão do Chaves. Então, assim, quem tiver o interesse em adquirir uma aula específica sobre o conceito de desejo em Lacan, eu tenho uma aula específica sobre esse tema também, caso alguém tenha o interesse de estudar de maneira mais aprofundada essa noção do desejo em Lacan, pode entrar em contato. Só que, qual que é o grande ponto aqui do filme Pecados Íntimos? Justamente essa noção aqui de fantasias perversas, porque a perversão aqui, essa palavra perversa, é muito mais no sentido de perverter, de certa forma, uma ordem, né, uma lei ali, do que necessariamente algo que é horrível, que é pecaminoso, que é sujo. O nome pecado aqui, alguns evangélicos ou alguns católicos podem explicar o conceito de pecado como errar o alvo, né? Tudo aquilo que você faz, pensa, diz ou sente que de alguma forma desagrada a Deus, né? De alguma forma vai contra a vontade de Deus, o desejo de Deus, ou, em termos psicanalíticos, a lei de Deus. Então, assim, pecado traz em si uma noção de transgressão, assim como determinados desejos e fantasias são perversos, né, dentro dessa conotação aqui de transgressão. O neurótico, ele tem fantasias perversas, ele possui fantasias perversas. Por exemplo, tomar a mãe para si, né, possuir a mãe. O Édipo aqui trata-se também de fantasias perversas. Por exemplo, matar o pai, né, possuir a mãe e destituir o pai desse lugar, né, eliminar o pai. Então, assim, tanto a noção do incesto como do assassinato são fantasias que estão presentes, por exemplo, na estrutura neurótica. Quando uma criancinha, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos de idade ou 3, nessa fase que alguns psicanalistas chamam de fase ou fase genital, fase pré-edípica, fase edípica, depende da leitura de cada psicanalista, né? Mas, assim, os neuróticos possuem fantasias perversas. Então, assim, no sentido de uma lei, por exemplo, olha, você não pode ficar com outras pessoas, né? É um trato simbólico aqui, né, da monogamia. Uma pessoa quando trai ou quando tem fantasias de traição, são fantasias que, de certa forma, transgride uma determinada lei simbólica que foi instituída entre os dois. Então, assim, você não pode ficar com outras pessoas se você prometeu, né, que você vai ficar com uma pessoa só. Então, assim, as fantasias de traição e as fantasias perversas é nesse sentido aqui de perverter uma lei vigente, né? Uma lei simbólica ou uma lei moral, pode ser uma lei ética também, porque essa noção de traição aqui, cada pessoa vai ter, né? Vai sentir de uma forma. Então, assim, o filme trata-se também, né, de uma traição, mas é uma traição que, de certa forma, é justificada. Então, assim, a cena que a Sarah, no caso, defende a Emma Bovary nesse clube do livro, de certa forma expõe a sua própria posição diante da sua atitude de trair. Então, assim, algumas pessoas acabam justificando suas traições. No caso da Sarah, parte da traição dela, segundo do personagem ali, né, segundo a sua opinião, vem de uma insatisfação. Então, assim, a Sarah não está satisfeita, entre aspas, com a vida que ela tem, não está satisfeita com o lugar que ela ocupa, não está satisfeita, de certa forma, com como que ela está se vendo, né? Então, assim, o caso extraconjugal que ela tem, de certa forma, retira ela desse lugar de mãe, de esposa e do lar. Então, assim, ela acaba justificando a própria traição dela do ponto de vista do desejo. Então, assim, algo interessante também de se pensar, quando a gente estuda a histeria, a estrutura histérica, há esse componente aqui dessa insatisfação, dessa reclamação que a histérica às vezes traz, né, na clínica. Ou até na vida mesmo, do tipo, o outro não me ama, o outro não me ama como eu gostaria de ser amada, o outro não me valoriza, o outro não me quer, o outro não me deseja, o outro não me coloca nesse lugar X, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu vou começar uma faculdade, mas eu sempre termino e começo outra, eu estou namorando 4, 5 vezes no ano porque eu não fico satisfeito em nenhum relacionamento. Há essa face aqui da insatisfação também dentro da estrutura histérica. Então, assim, quem tiver o interesse também em adquirir aulas específicas sobre a estrutura histérica, que de certa forma tem essa conceituação muito mais minuciosa e aprofundada em relação ao desejo na histeria, que é importantíssimo para se estudar, o Lacan trabalhou isso muito bem no Sonho da Bela Açougueira, do Freud,
eu também tenho uma aula sobre o sonho da Bela Sogueira, onde eu discuto também essa noção aqui do desejo e do desejo insatisfeito na histeria, porque de certa forma a Sarah tem aqui a presença, né? A gente pode, no filme a gente consegue identificar isso de uma certa insatisfação. Então assim, ela não está muito satisfeita com a vida dela, assim como a Emma Bovary do livro não estava, entre aspas, satisfeita com o lugar que ela foi colocada. Então assim, essa própria noção de desejo e lei é interessante a gente pensar, porque no senso comum as pessoas costumam entender a lei como um oposto do desejo, sendo que para a psicanálise, principalmente para Lacan, lei e desejo são a mesma coisa, do ponto de vista do inconsciente. O que isso significa em termos simples? Muitas pessoas passam a desejar a partir do momento que eles são proibidos de algo. Então, assim, muitas vezes a proibição ou a própria condição de uma lei ali gera em algumas pessoas um certo desejo, uma fantasia de transgredir, de burlar, de transgredir essa lei mesmo. Vou dar um exemplo. A própria história da Bíblia, né, do Adão e Eva, que Deus fez o jardim e tal, todas as árvores eram permitidas, todos os frutos eram permitidos a Adão e Eva, mas apenas a árvore do bem e do mal lhe foi negada, do tipo, olha, essa daqui você não se aproxima. Há uma lei aqui de Deus, do tipo, olha, esse ponto aqui, a partir desse ponto você não pode passar, você não pode transgredir essa lei. A Eva, né, acabou transgredindo essa lei. Então, assim, o desejo, do ponto de vista da psicanálise, nasce a partir, né, da inscrição da lei. Essa lei aqui inconsciente, a lei do pai, né, a lei do que o Lacan diz, né, questão da metáfora paterna, da castração, né, o que o Freud fala sobre a inserção do sujeito na linguagem. A castração, esse corte, é o que faz o sujeito desejar. Então, assim, toda essa noção de desejo, de falta, de castração, tudo isso é Édipo. Tenho aulas específicas sobre isso também, então quem tiver o interesse em adquirir aulas específicas sobre a castração, sobre o desejo, sobre a lei, é importantíssimo para entender todas essas noções aqui de desejo e lei e de transgressão, porque o neurótico está às voltas com a lei. Então, assim, as pessoas às vezes estudam a psicanálise, né, as estruturas, e acabam colocando axiomas, né, do tipo, olha, na perversão, o perverso desmente a lei, não está nem aí para a lei, mesmo a reconhecendo. Na psicose não há lei, porque essa lei simbólica é fora cluída, e o neurótico aceita essa lei de boa. Não, o neurótico não aceita essa lei de boa. Tanto que neuróticos transgridem. Então, assim, há transgressões aqui em sujeitos neuróticos. Tem neurótico que rouba, tem neurótico que mente, tem neurótico que passa cheque sem fundo, tem neurótico que dá gato, tem neurótico que trai, tem neurótico que mata, tem neurótico que estupra, tem neurótico que abusa sexualmente do outro. Então, assim, todas essas noções aqui de transgressões de determinadas leis morais, os neuróticos também fazem. Então, assim, a transgressão de uma lei, ela não é exclusiva, por exemplo, dos perversos. Ela não é exclusiva, por exemplo, entre aspas, né, dos ditos psicopatas. Então, assim, essa noção aqui de lei, desejo e transgressão está muito presente na neurose. Então, assim, é importantíssimo estudar o desejo, tanto em Freud, esse desejo inconsciente, esse desejo que não tem objeto, esse desejo em Lacan, que é um desejo metonímico, né? Não sabemos o que desejamos, estamos sempre desejando outras coisas, outras pessoas, né? O nosso desejo nunca se fixa num objeto só, é a grande problemática da monogamia, né? O grande desafio da monogamia é justamente manter esse desejo, essa configuração desse desejo aqui, o fluxo desse desejo em um objeto somente, né? Do ponto de vista biológico, a monogamia não é muito assim, né? E do ponto de vista da psicanálise também a monogamia de certa forma, é uma problemática, né? Do ponto de vista do desejo humano, esse desejo aqui que não tem um objeto único e exclusivo. Não existe esse objeto único e exclusivo do desejo. Tanto que o Lacan, no seu seminário, o Desejo, a Sua Interpretação, ele trabalha justamente essa questão. Então, assim,
Não há esse objeto do desejo, esse objeto único e exclusivo. Algo que é importantíssimo e que de certa forma gera um desconforto no espectador quando ele assiste esse filme é o fato desse pedófilo aqui, desse personagem que é o pedófilo, ser de certa forma humilhado, né, por essas pessoas, né, ter essa participação aqui desse nojo, dessa aversão aqui a essa pessoa que de certa forma tem o seu pecado íntimo aqui exposto. Então, assim, há determinados desejos na sociedade que são aceitos. Há determinados desejos na sociedade que não são aceitos. Então, assim, quando o sujeito se insere na sociedade, tem determinadas noções aqui, fantasias, que eles são proibidas. Então, assim, há um certo abandono aqui de um gozo quando essa criança aqui, quando esse sujeito entra em sociedade, e certas fantasias são aceitas e certas fantasias não são aceitas. Ou melhor, certas realizações de desejos são aceitas e determinadas realizações de desejos não são aceitas. Então, assim, a sociedade, de certa forma, dita e determina o que, como e até onde você pode realizar determinadas fantasias, né, determinados desejos. Há a presença aqui de um componente social, moral, que de certa forma determina o que você pode desejar e o que você não pode desejar. O que é legal, o que é normal, o que é aceitável e o que é libertino, o que é nojento, o que é asqueroso, o que não deve ser, né, realizado. Do ponto de vista da pulsão, a pulsão não está nem aí para isso. A pulsão busca, exige, na verdade, realização, né? Então, assim, se é certo, se é errado, se é pecado, se é nojento, se é antiético, se é imoral, todas essas noções de certo e errado, moral e imoral, tem muito a ver com, de certa forma, a visão que o ego tem do mundo externo. O ego aqui como organizador e como alguém que, né, essa instância aqui que fala, ó, isso aqui pode, isso daqui não pode, né? O superego também está atrelado a essa noção. Mas por que eu tô expondo esse ponto para vocês? Porque na nossa sociedade, quando o sujeito, né, está inserido nessa sociedade, ele precisa abrir mão de determinados desejos. Então, assim, o Freud trabalha muito bem essa noção aqui de pulsão, né, de abandono de determinadas pulsões quando o sujeito entra em sociedade. Por exemplo, no texto Futuro de uma Ilusão, que ele trabalha bastante essa noção da religião aqui, né, a noção de Deus, essa noção moral. Quando o Freud, por exemplo, escreve sobre o superego, quando o Freud também trabalha a questão do mal-estar na civilização, todas essas noções aqui trabalham em torno dessa noção aqui de realização de desejo. Então, assim, há desejos que são, entre aspas, melhor aceitos do que outros, sendo que todo neurótico possui desejos e fantasias perversas nesse sentido de perverter essa lei, que de certa forma transgride uma lei. Então, assim, fantasias de traição, fantasias de assassinato, fantasias sexuais que, entre aspas, não são normais. Então, assim, de certa forma o filme provoca o espectador, porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode criticar esse pedófilo aqui, esse personagem pedófilo, essa pessoa, né, que cometeu esse crime, esse ato nojento, às vezes esse próprio espectador pode assistir uma pornografia infantil. Então, assim, ela está meio que criticando aqui no outro, que ela está vendo no outro, um pecado íntimo que lhe é exposto. Então, assim, no caso do pedófilo, o pecado íntimo dele, o desejo dele aqui, esse desejo aqui perverso, né, é exposto. Todo mundo sabe que ele é um pedófilo. Naquela sociedade ali, naquela vizinhança, poucas pessoas sabem os pecados íntimos de cada um. Então, assim, o filme provoca essa discussão do tipo, que pecados íntimos eu tenho e que tipo de julgamento eu estou fazendo aos pecados, entre aspas, íntimos que são expostos, né, de outras pessoas. Então, assim, a própria sociedade tem essa noção aqui de hipocrisia. Então, assim, ao mesmo tempo que o cara, que um homem, por exemplo, pode criticar alguém que transa com uma pessoa do mesmo sexo, pode ser uma pessoa que pode ter comentários extremamente homofóbicos,
dentro do quarto dele ele pode assistir pornografia gay, por exemplo. Ao mesmo tempo que uma pessoa às vezes está num púlpito da igreja e critica mulheres que, segundo a sua visão, são promíscuas, às vezes esse mesmo cara que está na frente da igreja pode estar traindo a esposa com garotas de programa, por exemplo. Então, assim, tem essa problemática aqui, né, dessa certa hipocrisia, né, em relação aos outros, né, do sujeito em relação ao outro, e essa problemática aqui, né, que é extremamente delicada, que é a da pedofilia, né? Se a pedofilia tem cura, se não tem cura, se há ou se deve ter uma certa ressocialização aqui desses pedófilos, se devem ser presos, se devem ser mortos. O filme também provoca o espectador em relação a essa problemática. Só que a questão da pedofilia do ponto de vista da psicanálise, para a maioria dos psicanalistas, um pedófilo, no caso, quando ele comete o ato, dificilmente ele procura análise. Porque, segundo alguns psicanalistas, na perversão não há uma clínica. Então, assim, não estou discutindo aqui se o perverso não tem angústia, não estou discutindo aqui se esse pedófilo aqui pode não ter ou ter angústia, mas dificilmente um pedófilo procura a análise. Quando alguém procura análise alegando ser um pedófilo, geralmente essa pessoa tem fantasias de pedofilia e se culpa por ter essas fantasias de pedofilia. E tenta encontrar na análise uma tentativa de ser curado, de não ter mais essas fantasias. Há aqui a presença de uma culpa. A culpa aqui, uma culpa neurótica. Então, assim, perversos não sentem culpa. Um pedófilo, vamos dizer assim, entre aspas, genuíno, né? Um pedófilo, entre aspas, de verdade, não vai procurar análise. Não vai sentir culpa do que ele está fazendo. Tem toda uma noção aqui, né, em torno da pedofilia como um ato perverso. Assim, a pedofilia é uma forma de uma perversão. Alguns psicanalistas podem discutir essa noção aqui da pedofilia, se é uma criança, se é pré-púbere, se é menos de 8 anos de idade, como que é essa relação aqui do pedófilo com esse objeto aqui que é a criança, se é uma cena perversa que o pedófilo, no caso, está repetindo, né, porque a maioria dos pedófilos foram abusados sexualmente também, né? E tem essa questão aqui de uma repetição, né? Aqui ele numa posição ativa, sendo que anos atrás ele estava numa posição passiva. Então, assim, a pedofilia também, do ponto de vista da psicanálise, é um tema que gera bastante discussão e está aqui no filme também. Tenho aulas também específicas sobre a pedofilia e sobre a perversão em Freud. Tenho 3 aulas sobre a perversão em Freud, onde eu trabalho a estrutura serial killers também, mas eu trabalho também a questão da pedofilia. Tem 2 aulas sobre a pedofilia, inclusive. Quem tiver o interesse em adquirir essas aulas, também pode entrar em contato. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quando assistirem o filme mais uma vez, ou quem não assistiu o filme, possam pensar em relação a essas questões de traição, de transgressão. Tem aulas específicas também sobre traição e transgressão, sobre desejo, sobre lei, sobre castração, sobre Édipo e principalmente também sobre a perversão. Aulas específicas sobre a perversão, que é uma estrutura importantíssima para se estudar, que muitas pessoas da psicanálise acabam não estudando. Muitas vezes não há tanto material teórico sobre a perversão. Muita gente confunde o diagnóstico da perversão, colocando um psicótico às vezes como perverso, ou colocando como um perverso, né? Às vezes um neurótico. Então, assim, a perversão é uma estrutura que precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor estudada, do ponto de vista da castração, do ponto de vista do outro, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do gozo, do ponto de vista do Édipo. Então, quem tiver um interesse em se aprofundar no tema da castração, da perversão, da lei e da transgressão, basta entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso.